Ao adentrarmos o espaço que abriga Cables, obra monumental cuja aparente simplicidade esconde camadas de complexidade sem precedentes, somos confrontados com uma experiência sensorial que transcende a materialidade bruta de cabos de aço e nos lança no âmago da dialética entre ordem e caos. A parede branca, imaculada e austera, contra a qual se desdobram esses elementos industriais, não é meramente um suporte. Ela se transforma em um palco onde o drama da contemporaneidade se desenrola, com cabos de diversos comprimentos e configurações que desafiam a normatividade das formas e das funções. A primeira impressão que Cables nos oferece é de um emaranhado caótico, mas ao contemplar mais atentamente, o observador é envolvido em uma meticulosa coreografia de tensões e liberdades, de linhas que, paradoxalmente, oscilam entre o rígido e o fluido. Aqui, a obra nos remete à célebre ideia do filósofo Jean Baudrillard sobre a hiperrealidade, em que a materialidade física perde seu referencial na função prática e se transforma em um simulacro de significados que escapam ao utilitário. Em Cables, o aço não é mais simplesmente aço. Ele é ao mesmo tempo representação e antirrepresentação. Se formos investigar o corpus teórico do pensador Michel Foucault, especialmente em As Palavras e as Coisas, 1966, encontramos um paralelo claro entre a forma com que os cabos se desdobram na parede e o conceito de dispositif, isto é, uma configuração heterogênea de elementos que, ao serem reunidos, constituem uma nova ordem de saber e poder. Cables é, em última análise, uma dissecação visual de nossa relação com a infraestrutura invisível que permeia nossa vida moderna. O aço, com sua força, resistência e durabilidade, é um símbolo da industrialização e do progresso, mas aqui, despido de sua função utilitária, ele se transforma em metáfora para a fragilidade das nossas narrativas de controle. A disposição variada dos cabos, alguns longos, outros curtos, uns enlaçados e outros caoticamente emaranhados, evoca uma polifonia estética que ecoa a obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari, em Mille Plateaux, 1980, onde a multiplicidade, o rizoma e a não-linearidade são centrais para a compreensão do mundo. Assim como o rizoma, Cables se expande em múltiplas direções, sem começo nem fim, desconstruindo a linearidade tradicional da arte objetual e substituindo-a por uma sinfonia de potencialidades. Não é coincidência que o uso do aço remeta diretamente à obra seminal de Richard Serra, cujo fascínio pela monumentalidade e pela relação tensa entre gravidade e equilíbrio encontra uma ressonância quase espiritual em Cables. Contudo, onde Serra busca o sublime na solidez monumental, Cables faz o oposto. Busca a transcendência na fragmentação, na fragilidade inerente às suas formas penduradas, que balançam entre o controle rígido da matéria e a entrega à entropia. A escolha cromática, ou melhor, a ausência de cor nas superfícies prateadas dos cabos contra a pureza da parede branca reforça a conexão com o minimalismo, mas não o minimalismo como um fim estético em si, e sim como um ponto de partida para uma meditação profunda sobre a condição humana no século XXI. Na obra de Donald Judd e Dan Flavin, a cor e a forma servem para destacar o espaço negativo e as interações da luz. Em Cables, é a própria falta de cor, o prateado industrial, que simboliza a neutralidade fria e indiferente do progresso tecnológico. E, no entanto, esta mesma frieza se torna profundamente tocante, revelando a tensão subjacente entre a funcionalidade e o fracasso. No entanto, Cables não se limita a ser uma simples meditação sobre a industrialização ou o colapso das narrativas modernas. Ela é também uma obra sobre a vulnerabilidade da experiência humana. Quando observamos os cabos enrolados e emaranhados, somos lembrados das complexidades emocionais e psicológicas que vivemos no mundo contemporâneo. A obra ecoa as palavras de Merleau-Ponty, que argumenta que nossa percepção não é uma coleção de dados, mas uma abertura ao ser, fenomenologia da percepção. Os cabos, assim como nós, estão constantemente em um estado de fluxo e conflito, e essa condição de imperfeição é precisamente o que os torna poderosos. Eles estão soltos, sim, mas nunca inteiramente livres. O valor monetário atribuído a Cables, que atinge somas milionárias, não é meramente uma consequência do material ou do artista por trás da obra, mas sim uma representação do valor imaterial de nossa condição contemporânea. Em um mundo onde o tangível se entrelaça com o virtual, onde a segurança se dissolve em incerteza, Cables se ergue como um monumento ao paradoxo da modernidade,
a busca incansável por ordem em meio ao caos incontrolável. Para finalizar, Cables é uma obra que dialoga profundamente com a condição pós-moderna, em que as fronteiras entre arte e vida, entre material e imaterial, entre controle e liberdade, se tornam cada vez mais tênues. Como disse Jacques Derrida em A Escritura e a Diferença, 17, a arte é sempre uma abertura para o outro, e Cables se abre para o espectador, convidando-o a contemplar sua própria relação com o espaço, o tempo e a substância. Ao contemplarmos os cabos soltos, enrolados e emaranhados, somos forçados a questionar nossas próprias estruturas internas, nossos próprios cabos, tão frequentemente emaranhados pela vida. No fim das contas, Cables é mais do que apenas uma instalação. É uma metáfora existencial, uma experiência estética que transcende o tempo e o espaço. E como toda grande obra de arte, ela não nos dá respostas. Ela nos oferece perguntas. E é nessas perguntas que reside sua verdadeira força.